E a palavra é João 8, 10, 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. E me intrigou bastante, estava nos dois livros esse versículo. E só para vocês entenderem o contexto. Antes desse versículo, os fariseus eles questionam Jesus sobre o que ele faria com a mulher adúltera que estava para ser julgada, que tinha cometido adultério. E aquilo era uma armadilha para Jesus. O que ele respondesse, ele seria incriminado, tanto para os romanos, até porque nenhum judeu poderia declarar morte para alguém sem a autorização dos romanos. E os judeus, os fariseus na época, se eles falassem que perdoaria a mulher que tinha cometido adultério, eles já não seria mais o Messias, porque na visão deles o Messias teria que seguir as leis judaicas da época. E Jesus, então, em João 8, 6, Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Na Bíblia não fala o que ele escreveu, mas ainda questionado pelos fariseus, Jesus apenas respondeu: Quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra. E em seguida, quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. O que me intriga nesse versículo também é começando pelos mais velhos. Por que começando pelos mais velhos? Até porque aqueles que mais conheciam da palavra, aqueles mais experientes, deram um passo para trás e entenderam que eles também eram pecadores. E quem era eles para estarem julgando aquela mulher? Até porque em Romanos 3,10, como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. E a gente chega no versículo principal, que é o João 8,10, e que Jesus questiona a mulher e ela fala que ninguém a condenou. E ele reafirma: Eu também não a condeno. E o que me faz refletir é, se nem mesmo Jesus condenou essa mulher, quem somos nós para estarmos condenando? E quantas vezes na nossa vida a gente esquece de olhar para nós mesmos e condenamos a vida de alguém, tentando definir qual que é o pecado maior, qual que é o pecado menor, sem mesmo olharmos para nós mesmos e fazermos a nossa autoanálise. E para finalizar, hoje a gente vive num mundo, numa geração onde a cultura do cancelamento ela é muito forte. Então a gente só quer julgar, a gente só quer olhar pra alguém e falar que aquela pessoa tá errada, aquela fulana tá certa, que ela tá errada. E é muito importante a gente não se adaptar a isso, a gente querer ter a nossa própria opinião, é importante, mas lembrarmos que nós não somos ninguém pra julgar a outra pessoa. Somente Jesus veio. E se nem Jesus condenou aquela mulher, gente, quem somos nós? Então, reflita sobre isso. Pense você. Essa palavra ela tocou muito no meu coração. Espero que tenha ligado uma chavezinha pra gente fazer a nossa autoanálise sobre: será que nós estamos sendo a pessoa